Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 28 de abril de 2020. Com o coronavírus, 500 investidores mais ricos do mundo perderam R$1,9 tri na semana parte 1. Os 500 investidores mais ricos do mundo perderam 444 bilhões de dólares, 1,9 trilhão de reais na pior semana entre os dias 23 e 29/02, para as bolsas americanas desde a crise de 2008, segundo a agência Bloomberg. Os três mais ricos: Jeff Bezos, fundador da Amazon; Bill Gates, fundador da Microsoft; e o presidente da Louis Vuitton, Bernard Arnault, perderam, juntos, cerca de 30 bilhões de dólares, 134,52 bilhões de reais. Até o início da semana, as 500 pessoas mais ricas acumulavam 78 bilhões de dólares em ganhos, segundo o Bloomberg Billionaires Index. Com o resultado da semana, cerca de 80% dos bilionários do ranking estão no vermelho neste ano. Desde segunda, uma cesta de quase 7 mil ações, incluindo mercados desenvolvidos e emergentes, perdeu quase 6 trilhões de dólares, ou mais de 10% de seu valor de mercado, segundo dados do Refinitiv Data Stream. Na semana, os índices americanos acumulam desvalorizações de 12,3%, Dow Jones, de 11,5%, S&P 500 e de 10,5%, Nasdaq, respectivamente, as maiores desde outubro de 2008. A Bolsa Brasileira teve queda de 8,36% na semana. O dólar acumulou alta de 2% em relação ao real. No ano, o dólar sobe 11,6%. A divisa brasileira é a segunda moeda emergente que mais se desvaloriza ante o dólar neste ano, atrás apenas do rand sul-africano. Em 2019, o dólar teve alta de 4%. As perdas foram amenizadas nesta sexta-feira 28, quando o Fed, Banco Central Americano, saiu em socorro do mercado financeiro ao sinalizar que pode cortar juros para conter a retração da atividade econômica com o coronavírus. No Livro dos Espíritos de Allan Kardec, os espíritos que auxiliaram na codificação esclarecem sobre as desigualdades das riquezas. 808. A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que dão a uns mais meios de adquirir do que a outros? Sim e não. Que dizes de astúcia e do roubo? 808. A riqueza hereditária, entretanto, seria fruto das más paixões. Que sabes disso? Remonta à origem e verá se é sempre pura. Sabe-se no princípio não foi o fruto de uma espoliação ou de uma injustiça. Mas sem falar em origem, que pode ser má, crês que a cobiça de bens, mesmo os melhor adquiridos, e os desejos secretos que se concebem de possuir o mais cedo possível, sejam sentimentos louváveis? Isso é o que Deus julga, e te asseguro que o seu julgamento é mais severo que o dos homens. 809. Se uma fortuna foi mal adquirida, os herdeiros serão responsáveis por isso? Sem dúvida eles não são responsáveis pelo mal que outros tenham feito, tanto mais que o podem ignorar, mas fica sabendo que, muitas vezes, uma fortuna se destina a um homem para lhe dar ocasião de reparar uma injustiça. Feliz dele se o compreender. E se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, porque quase sempre é este último quem a provoca. 810.
sem fraudar a legalidade, podemos dispor dos nossos bens de maneira mais ou menos equitativa. Quem assim faz é responsável, depois da morte, pelas disposições testamentárias. Toda ação traz os seus frutos, os das boas ações são doces e os das outras são sempre amargos, sempre, entendei bem isso. 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Leon Denis no seu livro Depois da Morte mostra preocupação com a desigualdade das riquezas fonte das questões sociais. Diz ele, as questões sociais preocupam vivamente a nossa época. Vê-se, não sem espanto, que os progressos da civilização, o aumento enorme dos agentes produtivos e da riqueza e o desenvolvimento da instrução não têm podido extinguir o pauperismo nem curar os males do maior número. Entretanto, os sentimentos generosos e humanitários não desapareceram. No coração dos povos aninham-se instintivas aspirações para a justiça e bem assim anseios vagos de uma vida melhor. Compreende-se geralmente que é necessária uma divisão mais equitativa dos bens da terra. Daí mil teorias, mil sistemas diversos, tendentes a melhorar a situação das classes pobres, a assegurar a cada um os meios do estritamente necessário. Mas, a aplicação desses sistemas exige da parte de uns muita paciência e habilidade, da parte de outros, um espírito de abnegação que lhes é absolutamente essencial. Em vez dessa mútua benevolência que, aproximando os homens, lhes permitiria estudar em comum e resolver os mais graves problemas, é com violência e ameaças nos lábios que o proletário reclama seu lugar no banquete social, é com acrimônia que o rico se confina no seu egoísmo e recusa abandonar aos famintos as menores migalhas da sua fortuna. Assim, um abismo abre-se, as desavenças, as cobiças, os furores acumulam-se dia a dia. Leon Denis esclarece que a partir do conhecimento da doutrina espírita o ser humano fica convencido de que esta vida é um meio de depuração e de progresso, que não está isolada de outras existências, ricos ou pobres. Todos ligarão menos importância aos interesses do presente, em virtude de estar estabelecido que cada ser humano deve renascer muitas vezes sobre este mundo, passar por todas as condições sociais, sendo as existências obscuras e dolorosas então as mais numerosas e a riqueza mal empregada acarretando gravosas responsabilidades. Todo homem compreenderá que, trabalhando em benefício da sorte dos humildes, dos pequenos e dos deserdados, trabalhará para si próprio, pois lhe será preciso voltar à terra e haverá 9 probabilidades sobre 10 de renascer pobre. Graças a essa revelação, a fraternidade e solidariedade impõem-se, os privilégios, os favores e os títulos perdem sua razão de ser. A nobreza dos atos e dos pensamentos substitui a dos pergaminhos. 335 Assim concebida, a questão social mudaria de aspecto, as concessões entre classes tornar-se-iam fáceis e veríamos cessar todo o antagonismo entre o capital e o trabalho. Conhecida a verdade, compreender-se-ia que os interesses de uns são os interesses de todos e que ninguém deve estar sob a pressão de outros. Daí a justiça distributiva, sob cuja ação não mais haveria ódios nem rivalidades selvagens, porém, sim, uma confiança mútua, a estima e afeição recíprocas, em uma palavra, a realização da lei de fraternidade, que se tornará a única regra entre os homens. Tal é o remédio que o ensino dos espíritos traz à sociedade. Se algumas parcelas da verdade, ocultas sob dogmas obscuros e incompreensíveis, puderam, outrora, suscitar tantas ações generosas, que não se deverá esperar de uma concepção do mundo e da vida apoiada em fatos,
pela qual o homem se sente ligado a todos os seres, destinado, como eles, a elevar-se progressivamente para a perfeição, sob o impulso de leis sábias e profundas. Esse ideal confortará as almas, conduzindo-as, pela fé, ao entusiasmo, e fará germinar por toda parte obras de devotamento, de solidariedade, de amor, que, contribuindo para a edificação de uma nova sociedade, sobrepujarão os atos mais sublimes da antiguidade. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de abril de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.